Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio Martins e todos os dias estou aqui para trazer um devocional especial para você. O devocional de hoje tem como tema Tudo me é permitido. E eu quero meditar com você, queridos, nessa passagem, com esse tema, no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, nós vamos ler o texto base, verso 12 e 13, ok? Aonde nós vamos poder estar começando a nossa linha de raciocínio, meditando nessa palavra do Senhor, tão importante para que nós venhamos entender, né? Tudo me é permitido, ou seja, nós vamos falar sobre liberdade. Será que andar com Deus realmente eu tenho liberdade? Ou a liberdade está sem Deus? Se a gente for parar para pensar como o mundo pensa, o mundo acha que a religião, Deus, ele realmente escraviza o ser humano, que ele traz uma alienação na vida do ser humano. Mas vamos entender esse texto, tudo me é permitido, e vamos aqui entender claramente sobre a verdadeira liberdade. Amém? Então eu quero primeiro fazer um convite a você que ainda não é inscrito no nosso canal, para que você se inscreva em nosso canal, e você que já é inscrito, ou você que acabou de se inscrever no canal, você possa fazer 3 coisinhas bem rapidinho aí pra gente, que não vai tomar nada do seu tempo. Curtir, comentar e compartilhar, tá? Curtir é deixar um joinha lá, o like pra gente. Comente, deixa lá o seu bom dia, boa tarde, boa noite, seu graça e paz. Coloca lá o seu pedido de oração e eu vou estar orando por você, ok? E compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Se você fizer isso para mim, queridos, o que vai acontecer? Esse grande favor, né? Se você fizer esse favor para mim, o YouTube vai ver que pessoas que estão assistindo o vídeo estão compartilhando, curtindo e comentando, o YouTube também vai entregar, também vai recomendar. Se você não fizer, ele também não faz. Então, me ajuda para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas, tá bom? Então vamos lá. Tudo me é permitido, livro de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12 a 13, na tua tela, diz assim: Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Ok? Aqui o verso 12. Vamos para o verso 13? Vou colocar o verso 13 aqui. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade sexual, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Agora sim, queridos, aqui eu quero mostrar para vocês qual é o contexto dessa história. A igreja de Coríntios, ela estava passando por uma situação problemática. Que situação problemática é essa, pastor? Eles estavam tendo problemas com divisões, estava tendo muita briga, diz-que, cada um fazia o que achava ser certo. Estava havendo muito problema com imoralidade, problemas com casamento. Ou seja, a igreja estava realmente de uma maneira problemática. Não ache que esses problemas que a gente vê hoje nas igrejas é problemas atuais. Não, isso já são problemas do tempo lá de Paulo, ok? E Paulo, ele escreve uma carta, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Você vai perceber que Paulo, ele começa a trazer uma correção, uma exortação à igreja de Coríntios. E nessa exortação, Paulo, ele deixou claro. Paulo, ele podia, por exemplo, que ele citar ali um monte de regras, listar um monte de regras. Paulo não fez isso. Paulo simplesmente disse assim, olha, tudo é permitido, porém nem tudo te convém. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer basicamente o seguinte:
tudo me é permitido significa que você tem liberdade de fazer o que você quiser e fazer as escolhas que você quiser para a tua vida. Mas você vai ter consequências, boas ou más. Ok? Nem tudo me convém significa que nem tudo vai me edificar, nem tudo vai agregar valor na minha vida. Ou seja, nem tudo me convém, nada mais é do que o resultado da consequência das minhas escolhas. Foi isso que Paulo estava ensinando eles ali. Estava exortando eles sobre a consequência da liberdade. E Paulo, para falar sobre a consequência da liberdade, era muito importante que ele pudesse também, e ele escreveu isso no livro de 1 Coríntios 8, verso 9, que eu vou colocar na tela. Olha o que Paulo ele mostrou para a igreja de Coríntios. Vocês têm liberdade, mas vocês têm que aprender a viver com essa liberdade para que vocês também não prejudiquem outras pessoas. Por quê? Eu posso todas as coisas? Posso. Tudo me é permitido? Sim. Será que vai me edificar? Mas eu não posso olhar só em mim. Eu tenho que olhar, por exemplo, para minha esposa, ou para o marido, ou para os filhos, ou até mesmo para as pessoas à minha volta. Se isso não vai gerar problema. Não é só olhar para mim e os outros deixe de lado. É um contexto geral. Então olha só o que Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 8, verso 9. Ele disse assim, ó: contudo, tenham cuidado para que a liberdade de escolha de vocês não se torne motivo de tropeço para os que são fracos. Você viu só, queridos? Ou seja, o que Paulo estava querendo dizer é que, embora em Cristo Jesus nós venhamos ter liberdade, nós temos que tomar cuidado com essa liberdade e saber trabalhar de maneira correta com essa liberdade. Porque tudo me é permitido, mas esse tudo me é permitido tem consequências, boas e ruins. E essas consequências pode reverberar na vida do meu filho, da minha família, na minha igreja. Ok? Olha o que diz, por exemplo, 2 Coríntios 3,17. Paulo também, na segunda carta aos Coríntios, ele disse exatamente isso, olha só. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Então, amados, o próprio apóstolo Paulo deixou claro, aqui, andando com Deus, você tem liberdade. Você não vai andar com Deus com uma rédea na mão. Você vai andar com Deus em uma liberdade tranquila. Desde que você saiba lidar com essa liberdade, com essas escolhas. Então tudo te é permitido. Diferente lá na concorrência. Tá? Eu estou aqui conjecturando o que Paulo está dizendo, tá, queridos? Aqui com Deus, aonde tem o Espírito Santo, há liberdade. Na concorrência, lá no mundo das trevas, não. Não existe essa liberdade lá. Por que não existe, pastor? Como assim não existe essa liberdade lá no mundo das trevas? Olha o que Lucas disse, lá no capítulo 16, verso 6. O que diz lá o livro de Lucas 16, verso 8, desculpa. 16, verso 8. Olha só. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu com astúcia. Agora presta atenção nessa parte aqui. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Olha só, agora eu vou mudar a versão para que você possa entender melhor. Vou mudar a versão, vou colocar a versão Almeida corrigida, que talvez traga um entendimento melhor. E louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração
do que os filhos da luz. Agora, por que Lucas disse isso? Por que nessa passagem bíblica de Lucas diz que os filhos deste mundo, queridos, os filhos das trevas, as pessoas que já andam nesse mundo, que já estão perdidas, que servem a Satanás, por que elas são mais prudentes no trato um com os outros, na preocupação um com os outros, do que os verdadeiros crentes cristãos que andam com Deus? Porque com Deus você tem liberdade, como você viu ali no livro de 2 Coríntios. No mundo das trevas, não. Não tem por quê? Porque eles sabem que tem uma consequência. Eu e a pastora Rita, que atendemos pessoas, queridos, constantemente, né, pessoas que vieram de diversas seitas, é muito comum a gente ouvir que quando ela estava servindo lá a Satanás e seus demônios, no mundo das trevas, se você desobedecesse, você era punido. Você era punido, você era castigado. É muito comum eu e a pastora ouvirmos, por exemplo, pessoas que abandonaram as seitas que estavam, abandonaram. Não vieram para Deus, mas também não continuaram lá, saíram, mas desobedeceram. O mundo das trevas vem castigar aquela pessoa com doenças, com câncer e muitas vezes até com morte. Tem uma experiência de uma moça que passou por libertação com a pastora Rita, e que depois a gente conversando, a gente ficou sabendo dessa experiência. Diz que lá onde ela servia os espíritos imundos, tinha lá uma taxa que pagava por mês. E teve um mês que ela simplesmente não pagou. E ela disse que no meio naquela reunião com aquela seita, ela apanhou da entidade que ali estava. Apanhou na frente de todo mundo. Detalhe, querido, ela não era criança, ela era adulta. Ela apanhou na frente de todo mundo daquela entidade por causa que ela não levou o dinheiro daquele mês. Olha só para você ter uma ideia. Então, no mundo das trevas, se você desobedecer, se você não for fiel, se você não fizer o que eles querem, você vai sofrer punição. Em compensação, a Bíblia diz que no mundo da luz, aonde Deus habita, onde o Espírito Santo de Deus habita, ali há liberdade. E o apóstolo Paulo diz claramente: tome cuidado com a liberdade. Saiba lidar com a liberdade. Ok? E o apóstolo Paulo, depois de todo esse ensino, ele ainda traz um ensino bem legal para a gente poder entender. Né? Ele traz uma visão muito clara, que embora nós tenhamos liberdade, embora tudo nos seja permitido, mas nem tudo me convém, nem tudo me edifica, ele fala assim: embora vocês tenham liberdade, considerem essa liberdade para que vocês possam se dedicar, como se você estivesse numa corrida, aonde um único ganhador é o que ganha o prêmio. Então se dedique a isso. Então lá no livro por exemplo, de 1 Coríntios capítulo 9, verso 24 a 27, o apóstolo Paulo, ele mostra pra gente, deixa eu colocar na versão NVI, pronto. Ele fala claramente pra gente, ainda tratando desse assunto de que tudo me é permitido, ou seja, que eu tenho liberdade, ele ainda trata o assunto e ele fala o quê? Olha só, verso 24 a 27. Vocês não sabem que todos os que correm uma competição, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa imperecível. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Contudo, esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Queridos, o que o Paulo está querendo dizer? Ele está querendo dizer assim, olha,
Em vez de vocês tentarem ficar brigando com essa liberdade, né? Ou tratando a liberdade de uma maneira errada, se edifiquem na palavra de Deus, se aprofundem na palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz assim, faço do meu corpo um escravo, ele está querendo dizer assim, que muitas vezes o nosso corpo vai querer usar essa liberdade, esse tudo me é permitido, de uma maneira ilícita. Então o que o Paulo fala? Eu faço do meu corpo um escravo, eu submeto o meu corpo a um treinamento rígido, para que eu não venha usar essa liberdade, esse tudo me é permitido, de maneira errada, mas que eu possa fazer tudo para a glória do Senhor. É isso que Paulo está querendo nos ensinar aqui. Por isso que ele fala, seja como um atleta, seja como um corredor, se dedique para que você possa obter esse prêmio que é imperecível. Ou seja, é um prêmio que vai ser para a eternidade. Não um prêmio que você tem hoje e amanhã acaba. É isso que Paulo está querendo dizer, para que nós possamos saber lidar com a nossa liberdade. Ok? O livro de 1 Coríntios ainda, capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, versos 23 e 24, vai também nos trazer o reforço do que Paulo ainda estava dizendo sobre tudo me é permitido. Olha só. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Então, diferente do primeiro texto, que ele fala que nem tudo, não vou permitir que nada me domine, aqui ele já fala, nem tudo me edifica. Então, na primeira vez, quando nós lemos na 1 Coríntios capítulo 6, ele fala que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E eu não vou permitir que nada me domine. Ou seja, quem domina a minha carne sou eu. Como Paulo diz, eu escravizo o meu ser e submeto o meu corpo a um treinamento rígido para poder obedecer ao Senhor. Aqui, já no capítulo 10, 4 capítulos depois, Paulo reforça de novo, dizendo, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, e nem tudo me edifica. Então eu tenho que ter o quê? Discernimento. Eu tenho que ter controle sobre o meu corpo, sobre o meu ser, e tenho que ter discernimento, que nem tudo na minha vida vai me edificar. Agora, para encerrarmos, último texto, 1 Coríntios capítulo 10, verso 31 e 33, esse texto aqui, ele é bem fundamental, para que nós possamos fechar essa forma de sabermos lidar com a liberdade, com essa frase que é o tema do nosso devocional, tudo me é permitido. Olha só, vou colocar na tela, verso 31 a 33, diz assim, assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Assim como eu também procuro agradar a todos, de todas as formas, e não procuro o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Se viu só, queridos? Então, diante daquele cenário da igreja de Coríntios, que Paulo estava exortando eles com problema de divisão, com problema de moralidade, com pessoas comendo comidas consagradas a demônios, Paulo escreveu basicamente isso. Quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Saiba usar a sua liberdade de escolha, saiba usar de maneira eficiente e use para a glória de Deus. Por quê? No verso 33 ele deixa claro, porque ele tentava dessa forma, vivendo dessa forma, tendo o seu corpo como escravo, para não permitir que ele viesse fazer coisas erradas, ele diz, eu procuro agradar a todos, eu não penso só em mim, eu penso que os meus atos, as minhas escolhas, tudo me é permitido, nem tudo me convém, nem tudo me edifica, e nem tudo vai me dominar, e não vou deixar que nada me domine.
Por que eu não vou deixar que nada me domine? E por que eu vou ter que ter o discernimento de que nada me edifica? Porque eu tenho que pensar nas pessoas que estão à minha volta. Eu tenho que pensar nos meus filhos. O que eles vão olhar para mim, o que eles vão aprender comigo. Muitas vezes comigo pode não significar nada, mas para o meu filho, para minha filha vai significar o quê? Para minha esposa, para o seu marido, para a sociedade, para a igreja. Então eu tenho que parar e pensar que nem todos talvez tenham uma maturidade espiritual para entender determinadas coisas. Então se aquilo que eu vou fazer com a minha liberdade, com a minha liberdade de escolha, de fazer aquilo que eu quero, eu tenho que pensar, será que isso vai edificar? Será que isso vai me edificar? Será que isso não vai ser pedra de tropeço para os outros? Eu não posso pensar só em mim, queridos. Por que eu não posso pensar só em mim? Segundo o maior mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. E amar o próximo como a ti mesmo é tudo que eu for fazer dentro dessa liberdade que eu tenho, desse tudo me é permitido, eu tenho que pensar se não vai ser pedra de tropeço para o meu irmãozinho do lado. Para aquele meu irmãozinho que acabou de chegar na igreja, que acabou de se converter. Entendeu, queridos? Então, tudo me é permitido? Sim. Tenho liberdade com Deus? Sim. No mundo das trevas aqui não tem. Você viu na Bíblia. Não tem. Mas com Deus tem. Mas, apóstolo Paulo deixa claro, saiba utilizar essa liberdade da maneira correta, com discernimento e sem que nada domine você. E sempre pensando no quê? Será que essa escolha que eu vou fazer aqui não vai trazer uma pedra de tropeço para o meu irmãozinho amado que está chegando na igreja agora? Eu tenho que pensar, porque eu posso ser culpado por causa disso. Eu posso ser culpado pelo desvio do meu irmão, pela queda do meu irmão. Amém, queridos? Então, tudo me é permitido, nem tudo me convém, nem tudo me edifica. Amém? Vamos orar, queridos? Eu quero agradecer você por ter estado aqui com a gente e desde já reforçar para que você possa se inscrever no canal, curta, comente, compartilhe, nos ajuda aí para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas. Desde já, seja bem-vindo ao canal Ministério Zoe, você que acabou de se inscrever e você que curtiu, comentou e compartilhou, muito obrigado. Que Deus te abençoe poderosamente. Oremos, queridos. Querido Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por esse dia abençoado que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado pela liberdade que o Senhor nos dá. Muito obrigado por tudo que o Senhor faz pelas nossas vidas. Nada é obrigado, nada é castigado, mas tudo é de livre e espontânea vontade. Servimos ao Senhor de livre e espontânea vontade, adoramos ao Senhor de livre e espontânea vontade, louvamos ao Senhor de livre e espontânea vontade, servimos ao Senhor de livre e espontânea vontade e sabemos, Pai, que o Senhor somente nos alerta para termos cuidado com a liberdade. Muito obrigado, Senhor, pela liberdade que o Senhor nos dá. E sabemos que tudo nos é permitido, mas nem tudo talvez nos edifique, nem tudo vai ser algo edificante para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso irmãozinho, a nossa irmãzinha na fé. Muito obrigado, Pai, pelo direcionamento, pela palavra. Que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, nos guarde e nos proteja, para que nós possamos agradar cada dia mais o Teu coração. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.